E deu Flamengo contra o Vasco com esse golaço do Arrascaeta. O Vitor Pereira só vê evolução, hein? Não vi adversário nenhum melhor que nós no campo. Seria o Vasco o time da virada? Agora vai precisar vencer na volta para garantir vaga na final. Será que dá? No próximo jogo a gente vai conseguir a classificação que a gente deseja. E um Flamengo em franca evolução. Dá para apostar nisso depois do jogo de ontem? É uma questão de tempo e resultados para nos tornarmos uma equipa muito difícil de bater. Muito difícil de bater, não tenho dúvidas nenhuma. Tá começando o Futebol 90, vem com a gente! Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Você está no canal Mr. Mengão React e eu sou o Eduardo Figueira. Hoje nós vamos assistir aos melhores momentos do programa F90 da ESPN Brasil. Créditos aqui embaixo na descrição. Ah, mas se você gostar, me dá aquela moral. Se inscreve no canal, aciona o sino e aperta o like. Então, vambora, tamo junto. Vambora ver o que esses caras falaram aí. Realmente, do meio pra frente ontem funcionou muito bem. Mas o sistema defensivo, gente, tomou 2 gols de novo. Aliás, erro individual, Rodrigo Caio e tal, sim. Mas, ó, como toma gol esse time? Como o Flamengo toma gol e às vezes com uma facilidade incrível, né? É impressionante. Vamos tentar olhar o copo meio cheio, aí aos pouquinhos na discussão a gente vai esvaziando, porque tem coisa ruim que precisa ser ajustada. Fala, Vitor Pereira. O favoritismo é um conceito teórico, não é? É um conceito teórico. Quem fala em favoritismo é porque... Primeiro, o favoritismo tem que se provar dentro do campo. Dentro do campo é que se prova o favoritismo. Agora, nós, isto é certo, nós não vamos entrar para empatar o jogo com o Vasco. Nós vamos entrar para fazer o nosso jogo. Nós vamos entrar para pressioná-los, para ter bola, para perder bola e pressionar. Portanto, este é o nosso jogo. E corrigir alguns aspectos característicos desta equipa do Vasco, que é uma boa equipa, bem trabalhada, bem treinada, com bons jogadores, mas nós vamos com a intenção de jogar o nosso jogo. Os 4 últimos jogos do Flamengo são jogos que eu não vi adversário nenhum melhor que nós no campo. No campo não vi nenhum adversário, inclusivamente o Vasco, no outro jogo, melhor do que nós. Portanto, nós propusemos o jogo, nós criamos oportunidades de golo. Tá de brincadeira, né? Tem grandes chances do Flamengo e dos adversários nos últimos 4 jogos. É interessante porque foi o que o Vitor Pereira falou, né? Nos últimos 4 jogos. Enfim, vamos lá. Começando com o Del Valle. A vitória por 1-0 e eliminação dos pênaltis. 7 do Flamengo, 1 do Del Valle. Ponto pro Vitor Pereira. Derrota pro Vasco por 1-0. 7 do Vasco, 6 do Flamengo. Já errou aí o Vitão. Fluminense 4-2 pro Flamengo em grandes chances. E contra o Vasco ontem 7-4. Ele falou que não viu ninguém jogar mais ou ter grande... E ele até minimiza alguns lances. Um contra-ataque, a bola que veio aos trambolhões, não sei o quê. Esse é o quesito, jogar bonito e jogar feio. Eu estava inclusive acompanhando vocês ontem no Linha, viu, Pedrão? E é mais ou menos assim, né? Parece que o cara está defendendo, né? O discurso dele é de defender o trabalho dele de alguma forma, às vezes minimizando o que o adversário produz ou é mérito do adversário, né? Ele reduz muito a avaliação quando ele acha que ao Flamengo basta simplesmente criar mais chances com o adversário. Isso. É bom lembrar que é obrigação do Flamengo, pela maneira como joga, pelo investimento que tem, pelas peças que tem, criar mais chances com o adversário. Agora, é preocupante quando o Flamengo cria mais chances com o adversário e não tem resultado. Exatamente. Então o trabalho dele tem alguma defasagem aí que ele quer... Ele quer pegar um recorte, como gosto dela, para falar que está tudo muito bom, tudo muito bem, e não está tudo muito bom, tudo muito bem. Inclusive ontem, eu repito, quem está dando esse peso exagerado ao Campeonato Carioca é a má fase do Flamengo. Então o jogo de ontem virou uma coisa do tipo, entrevista de jogador, precisamos virar a chave, a gente precisava dessa vitória, e foi sofrer, e foi uma vitória no mata-mata de estadual, contra um time que está vindo aliviado, hein, Pedrão? Pedrão, claro, entre nós, hein? Claro que dá uma aliviada. Ufa, mas é muito pouco para esse Flamengo esperar uma vitória num jogo de ida do mata-mata de estadual para aliviar alguma coisa dentro do que é o projeto macro do Flamengo na temporada. Então, quando você para e pensa, o que foi o Flamengo ontem? Vitória, importante. Importantíssimo. Chance de virar a chave, do time começar a engrenar, importantíssimo. Arrascaeta muito bem posicionado, jogando muita bola. Fundamental, grande notícia de ontem. Para mim, às vezes, até mais importante que essa vitória. Reverteu a vantagem, joga por um empate para ir à final, que eu acho que é a obrigação do Flamengo estar numa final de campeonato estadual. Muito bom.
Agora para e olha para frente, porque daqui a pouco tem Brasileirão, fase de grupo de Libertadores, depois não vai dizer que a gente não avisou. É muito frágil o sistema de defesa do Flamengo. Esse gol aí, para mim, é um absurdo. São 3 jogadores do Vasco, um lento, Pedro Raul, puxando contra-ataque, não é a dele, um lento, Alex Teixeira, quase cansado. Exatamente. 3 jogadores do Vasco contra 6 do Flamengo. Se ocupa a área ali com uma facilidade e se acha um gol por ali, que não pode. O time do tamanho do Flamengo não pode. E isso não pode estar fora da análise do que foi o jogo de ontem. O gol que o Flamengo sofre no início do PEC, batendo cabeça, 3 zagueiros, a zaga exposta, o Rodrigo Caio falha, infelizmente, porque vinha muito bem, sabe? Não pode. Então tem muita coisa a ser observada que eu acho que não dá para extrair como o mais importante da coletiva. Ele fala, porque a gente vem muito bem há 4 jogos jogando muito mais. Não, toda a coletiva ele fala que tá vendo evolução, que o time tá unido, tá trabalhando junto. O segundo tempo contra o Vasco foi ruim, é onde decidiu o jogo. Segundo tempo contra o Fluminense foi ruim, é onde decidiu o jogo. O momento do jogo de ontem, o Vasco esteve muito à vontade em campo. Ontem, para mim, o Vasco no primeiro tempo joga muito mais do que o primeiro tempo do jogo que venceu, porque o Vasco joga, o Flamengo deixa, o Vasco acelera e consegue jogar. Faz um gol, poderia ter feito outro. O Vasco no segundo tempo, ele empata, depois quando ele sofre o 3-2, em alguns momentos ali, você assistiu o jogo naquela, olha, o Vasco pode empatar. A sensação era essa. E acho que isso é muito pouco pro Flamengo. Então por isso que o Flamengo vibra tanto com essa vitória, porque ela veio no sacrifício, não é o melhor momento do time, tinha uma necessidade de você virar uma chave. Agora, não dá para o Vitor Pereira achar que é isso aí. Eu acho que ele é muito sincero quando ele fala a gente precisava de uma vitória, estava precisando de uma vitória para acreditar que o que a gente faz está no caminho certo. Ok, tem coisas interessantes do sistema de criação. Eu acho que o brilhantismo do Arrascaeta, a gente pode chamar assim ontem, não é algo aleatório. Ele espeta 2 jogadores, confunde a marcação do Vasco, então sempre tem um espaço ali entre a linha de defesa e a linha de meio campo do Vasco. O Arrascaeta é muito inteligente, flutua como poucos ali, tem qualidade, muito bem por ali. Você falou que tem o dedo do Vitor Pereira na desempenho do Arrascaeta. Não é aleatório o gol que o Flamengo faz, o golaço do Arrascaeta. O Flamengo balança, a bola chega no Mateuzinho, o Vasco tem que observar essa mudança, a bola é levantada, o Vasco olha para dentro da área, a bola rebate, onde é que está o Arrascaeta? No meio. Sozinho, bem posicionado. Antes disso, ele já recebe com alguma tranquilidade, dá uma cavadinha, Pedro ajeita, o Thiago Maia finaliza, poderia ter feito 1-0. Então, eles já tinham sentido daquilo ali. Aquilo ali funcionou, eu acho que é interessante. Só que não é só isso, porque contra o Vasco ele sofreu 2 gols. Com times de mais qualidade, que vão talvez ter mais a bola, ele pode sofrer mais. E ele precisa entender isso. É fundamental, é importante, não tem que menosprezar. O que virou o campeonato estadual para o Flamengo foi muito bom essa vitória. O Flamengo vai dormir em paz aí pelo menos umas 5 noites até domingo, podendo trabalhar. Mas é que é a primeira vez na temporada, posso estar enganado, vocês me ajudem aqui. Acho que é a primeira vez na temporada que ele vai ter... Não, isso com certeza, isso eu não tenho dúvida. Vai ter uma semana para treinar. Mas peraí, não? Ele perdeu o Mateuzinho, uma fratura na tíbia. Varela também está fora. Varela já está fora. Perdeu o Matheus Gonçalves pro jogo da volta, foi expulso. Aliás, exagerado, hein? Expulso de maneira equivocada. Pelo amor de Deus, muito também exagerado. acho. Tem uns probleminhas aí para... Tem. Fora a turma que já estava fora. Mas ele vai ter o Gerson de volta. Tá o suspenso. E ele tem uma semana, pela primeira vez, uma semana. Isso que o Fã de Esportes falou ali, que é um ponto importante, que eu vi muita gente discutindo essa história, os 3. Uma semana com uma certa paz. Sim, com uma certa paz. Por isso que a vitória era importantíssima. E convenhamos aqui, numa boa, deixa eu falar uma coisa aqui. É que o adversário é o Vasco, não é mais aquele. Esse Vasco aí já é outra conversa, né? Não é o Vasco do ano passado, do ano retrasado, esse Vasco aí é outra conversa. Mas se a gente olhar o final do Campeonato Carioca, a gente não ver o Flamengo, é grave. É gravíssimo. É grave. É gravíssimo. Por tudo que se transformou o Campeonato Carioca. Já seria grave normalmente. Eu olhar, mas aí ganhou a Supercopa, não sei o que, dane isso aí. Mas a sequência de fracassos do Flamengo nesse ano, não estar, pelo menos, na decisão do Campeonato Carioca, é algo que não acontece há quanto tempo, hein? O ano passado era para ser... Tetra. Não foi. 2018. Era pro Flamengo ser tetra, não ganhou. Tetra. Então já são 4 finais seguidas com o Flamengo. Né? Antes eu não lembro, não recordo. Foi eliminado pelo Botafogo quando? 2019? Não. Foi isso? Não chegou à decisão, não. Foi isso? Não, 19, 20, 21 ganhou. 22 perdeu. 19, 20, 21. Isso. 2018. É isso. 2018. Então, nos últimos 4 anos... Então, assim, né? Agora, falou dos 3 zagueiros. Ontem foi Fabrício Bruno, o Rodrigo Caio e o Pablo. Sim. Tem muita gente falando, esse esquema de 3 zagueiros não dá certo. Dá ou não dá? Desde que você treine, né? Vai ter uma semana. A sustentação esteja bem montada. De treinamento, você tem um entrosamento, as referências que nós estamos falando aqui, que você começa a ser exigido.
E aí o teu movimento começa a criar um sincronismo e isso aí vai funcionando. Aí pro lado esquerdo, o Pablo sai, o Rodrigo fecha, nossa, eu sempre esqueço o nome dele. O Fabrício Bruno? Fabrício Bruno, Fabrício Bruno vem, você tem aquele balanço, isso que acontece que é naturalmente, mas você precisa treinar. Quando você faz isso no jogo, é difícil sem treinar. Você tem alguns movimentos que já estão embutidos na cabeça do jogador, que é de fazer cobertura, né? Sair para cobrir o lateral e tal. Mas o cara que fica muitas vezes centralizado, ele não tem o timing certo, o tempo correto para fazer as coberturas. Então ele acaba atropelando, a distância é muito curta. O gol ontem foi nítido, né? O Rodrigo Caio saiu para fazer a cobertura, quando ele viu, ele atropelou, porque ele passou da bola. Não, o combate foi errado, a cobertura foi errada, ou seja, não está posicionado. Não está posicionado. Então, e não tem o sincronismo, você não tem o tempo certo, não tem o conhecimento necessário da velocidade do teu jogador, do teu companheiro do lado, para você poder fazer o movimento correto. O meio-campo, o Vidal, eu acho que o Vidal está bem abaixo. Bem abaixo. O Maia também ainda, para mim, não é o mesmo Thiago Maia do ano passado. Ele ainda tem uma certa dificuldade, não é tão... O ano passado ele era impressionante, ele se posicionava muito bem, ele dava uma velocidade no jogo, dominava a bola, tocava. Hoje eu sinto que ele está um pouco ainda, é difícil. Um pouco mais assim para pensar, sabe? Ele demora um pouquinho mais para pensar por conta do posicionamento que ele ainda não encontrou. Do meio para frente, eu separo a Arrascaeta. A Arrascaeta para mim é impressionante que ele jogou ontem. E eu vou fazer uma observação aqui. O Gabigol tem que ser atacante, ele não pode ser meio o tempo todo. Ele não pode ficar o tempo todo buscando. Nessa formação, buscando, ele não está conseguindo ser aquele cara que foi no passado. Ele não pode ficar buscando, porque você perde um cara que é mortal. É o cara que está ali próximo à área, que sobra a bola para ele. Mas acho que tem mérito do Vasco nisso aí, Zé. Não, eu vou chegar lá. O Vasco dificulta, eu obrigo o Gabriel a sair para. Eu vou chegar lá no jogo bonito, jogo feio, né? Que eu falei brincando com a entrevista do Vitor Pereira. Eu acho que o Gabigol tem que começar a jogar um pouco mais próximo do Pedro, fazer gol, deixar o Arrascaeta fazer um pouco mais essa função. Né? O Flamengo tem que encontrar esse equilíbrio no meio campo, que aí naturalmente o Gabigol começa a chegar. O Gabigol não é um cara técnico que nem ele tem, que nem o de Arrascaeta, que drible curto. O Gabigol não tem isso. Agora, põe o Gabigol próximo à área. Você vai ver o quanto os zagueiros vão ficar preocupados, porque sobrou uma bola ali, ele bate muito bem na bola. Ele tem uma capacidade de finalização sensacional. Só que ele tá cada dia que passa, ele está mais distante do gol. Está mais distante do gol. E não é assim, para quê? Eu vou querer o Gabigol só para levar para o lado e dar aquela cavadinha para o Pedro no segundo pau? A gente vai ter o nosso torcedor estava falando ali, foi de esporte sobre futebol bonito, jogar bonito e tal. Se o Flamengo ganhar todo jogo de 4-2, 5-2, o Flamengo não vai ficar chateado não. Não é o caso, né? Não é o caso. Então, o problema perdeu é que pro Vasco, perdeu pro Fluminense. Não é o caso. Luta de terceiro, né? Foi... E eu acho que está longe de ser a melhor atuação do Flamengo. A atuação do Flamengo ontem não foi boa. Qual foi a melhor? Não foi boa? A atuação do Flamengo não foi boa. O Flamengo, assim como o jogo ontem... O Flamengo não conseguiu repetir ontem? O jogo ontem é muito emocionante. O primeiro tempo contra o Fluminense ou o primeiro tempo contra o Vasco foram melhores do que o jogo de ontem do Flamengo? O jogo de ontem é muito emocionante, mas ele é repleto de erros. Individuais. O primeiro gol do Vasco é um erro. O primeiro gol do Flamengo, golaço do Arrascaeta, ponto. O segundo gol do Flamengo, um erro. É um absurdo. O segundo gol do Vasco, um erro. O terceiro gol do Flamengo, um erro de defesa. Não é um jogo vistoso, brilhante. Olha, cinco construções aqui de encher os olhos. Não. Um jogo que diz muito mais sobre as defesas do que sobre os ataques. 9 fora a Arrascaeta, que a gente já falou bastante aqui. A atuação do Flamengo ontem, ela não é boa. O Vasco a todo momento, um Vasco em tese tende a ser mais conservador e acelerar para surpreender, o Vasco a todo momento assustou o Flamengo. O Vasco assustou o Flamengo em alguns momentos, muito além da conta. Você gostou da escalação do professor Barbiola? Eu não entendi. A gente falou aqui do Vasco do meio para frente, estava resolvido, ele veio com o Galarça. Achei que a opção não foi boa pelo Galarça, ele tenta fechar 2 linhas de 4, não consegue. Teria que ser o Rodrigo. Se instala por ali. O Rodrigo, então, a mudança que ele fala no segundo tempo que é interessante. Para o segundo tempo, eu gostei das mudanças do Barbieri. Mas, assim, não é um jogo bom. E não dá para se apegar só ao placar. O primeiro tempo do Flamengo contra o Fluminense, por imposição, por tentativa, não por criação, ele é interessante. O primeiro tempo do Flamengo contra o Vasco, um jogo que perde por 1-0, gol no segundo tempo, não é ruim. O Flamengo sufoca o Vasco no primeiro tempo, o Vasco fica meio assustado ali em 12, 15 minutos, depois o Flamengo cria, acaba não finalizando pelo que criou, mas assim, ontem é um jogo problemático do Flamengo. É um jogo problemático do Flamengo. Então, assim,
Não dá para virar e falar porque 3-2, virou a chave, venceu um clássico finalmente, então foi o melhor jogo. Não, foi o melhor resultado desde a Supercopa. Ah, sem dúvida. Agora, o resultado, jogo, sem dúvida. Tem muita coisa para analisar por ali. A gente está falando que o Gabriel não vem bem, a gente precisa entender o posicionamento dele com o Pedro. Pedro faz um gol muito bem posicionado pelo vacilo do Capasso. O Arrascaeta você tira. O meio de campo a gente está aqui questionando o Vidal e o Gerson. Você fica agora acho que você vai chegar num ponto que eu pensei aqui. A defesa bateu cabeça. Eu acho que você vai chegar no ponto... O Santos, pra mim, inseguro e quase toma um gol ali. Vamos falar disso. Rapaz, então assim... Então, peraí, ontem foi só... Vamos lá, peraí, ontem foi só o Arrascaeta? Por que isso? Vem falar aqui, sistema defensivo, tá mal. Vidal, Thiago Maia, que fazem parte, Lucas, inclusive, desse sistema. Ayrton Lucas, interessante. Né? Então, aí, Gabigol, torcedor criticando e tal, etc. Pedro fez o gol. Acho que o Pedro até fez um jogo ok. Interessante. Tá. Aí você tem o Ayrton... Foi só o Arrascaeta ontem? Quer dizer, o que a gente tá vendo, a vitória do Flamengo passou só pelo Arrascaeta? Quando o Vitor Pereira senta e fala que tá muito bom, que tem 4 jogos que ele tá jogando melhor que todo mundo e que ontem foi quase que a cereja do bolo disso, o que a expectativa, né? A expectativa hoje do Vasco é você dificultar o jogo contra um adversário muito melhor, sabe? Vence um, perde outro ali, quase podendo empatar. É uma expectativa que você está entregando um trabalho, é o início de trabalho. Agora, quando você olha para o Flamengo, a qualidade que tem. Eu, quando paro para ver o jogo do Flamengo, a gente acompanha bastante, a expectativa não é ver o que eu vi ontem do Flamengo. Não é o Flamengo sofrer como sofreu ontem, sai atrás do placar, a defesa bater cabeça, com uma formação de 3 que é para estar muito mais sólida, muito mais amparada por ali. Não é por aí. Ontem ele fala na coletiva que ele não vai usar sempre os 3 zagueiros. É isso, é verdade, falou. São situações pontuais, de jogos específicos, de ataques um pouco mais fortes. Ele cita o Pedro Raul, gera muita dificuldade pelo tamanho e pela força. O que vinha muito claro, evidente no Flamengo e estava atrapalhando em todos os jogos era a parte física. O Flamengo mal preparado, planejamento, jogadores com tempo de férias. Em jogos decisivos o Flamengo caía no segundo tempo. Eu acho que ontem não foi assim. Eu acho que ontem foi o jogo em que... Eu falei aqui que eu imaginava um Vasco e Flamengo meio equilibrado na parte de vontade e de disposição. Sim. E eu acho que foi. O Flamengo deu essa resposta. Se foi apático em alguns momentos, em alguns jogos, não faltou isso. Não faltou entrega e no segundo tempo ele conseguiu confirmar a vitória, saiu atrás do marcador. Então, eu vejo alguns sinais positivos, sobretudo na parte física. Inclusive, o Barbieri vem depois falar, né? Já, olha... A parte física do Vasco. Parte física do Vasco, tivemos um dia a menos de descanso. Acho que isso fez a diferença, pode ter feito a diferença no fim. Se a gente tivesse um pouquinho mais preparado, menos desgastado para esse jogo, talvez a gente conseguisse equilibrar ainda mais. Então... o Flamengo, além de vencer no placar, ter feito mais gols que o adversário, eu acho que na parte física foi uma vitória flamenguista que para muita gente era algo impensável. Nesse esquema do Vitor Pereira, não entra Everton Ribeiro? É banco mesmo? É isso? É o segundo jogo decisivo, teve em tese a final da Taça Guanabara, a última rodada da Taça Guanabara, com uma proposta de jogo e não tinha Everton Ribeiro em campo. Então. Teve agora o jogo de ida da semifinal do estadual com outra proposta de jogo e não teve o Everton Ribeiro em campo. Eu acho que está se desenhando a tal da liberdade, que eu ainda acho que ele precisa resolver depois do Gabriel, mas a tal da liberdade do Arrascaeta flutuar naquela faixa de campo, como ele começa a desenhar, e pelo segundo desenho consecutivo em um jogo importante, decisivo, ele sacou o Everton, eu acho que começa a desenhar que o Everton talvez seja daquele quarteto ali o mais vulnerável nas escalações do Vitor. Não foi algo pontual. É pontual contra o Fluminense. Era um tipo de jogo. É pontual contra o... Era outro tipo de jogo, ele também não dava. O Vitor Pereira, quando ele criticou um pouco do elenco do Flamengo, não criticou, mas ele fez uma observação dizendo que não era um time fisicamente muito forte, de competir. Acho que o cara que mais simboliza isso, acho que é o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro é um jogador muito técnico, mas ainda assim não está fora da parada. Franzino, tem uma explicação para ele entrar e como quer que entre. Sim. E segurando e girando. É uma questão de início de jogo. Então aí ele fortalece, mete um Thiago Maia, mete um Vidal no meio, tira o Everton Ribeiro. O problema é ele fazer esse Flamengo, ele transformar esse Flamengo em Flamengo trabalhador e não da forma como as pessoas estão acostumadas a ver. O torcedor flamenguista gosta de ver o time jogar, né? 3 zagueiros, mete o Pablo ali, entendeu? Acho que ele tá com muito olhar físico. Porque aí não tem necessidade de você ter jogadores técnicos. Contrata só jogador que tem força. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Um abraço.